Fala, meu povo, trago um conteúdo diferente hoje para vocês, como se fosse uma conversa mesmo. Você já viu aí no título, né? Empreendedor tem que ser maluco. Vai ser sobre isso o vídeo, mas pode ficar aqui que não vai ser um conteúdo chato, parecendo um coach falando aqui para você o que que é certo, o que que é errado de fazer. Fica aqui que até que você que não gosta de esse papo de empreendedorismo, você vai gostar do vídeo. Vamos lá. Muita gente quer sair do CLT, certo? Quer sair dessa vida de trabalhar num lugar chato, ganhando a mesma coisa anos e anos, chefe enchendo o saco, até às vezes até quem não é chefe fica falando na cabeça. E o pior, ficar ganhando anos e anos a mesma coisa, então você não tem nem expectativa de prosperar num trabalho assim, a não ser que você vira um chefe, um gerente, pega um cargo bom. Mas aí quanto tempo que não leva também, né? Então essas pessoas que querem sair do CLT vão procurar para trabalhar para si mesmo, né? Empreender. Mas aí que tá. Aí que entra a parte maluca que eu falei para você, da pessoa ser doida. Mas primeiro para outras pessoas, mas em outro sentido, não é de maluco mesmo da cabeça, não. Você vai começar um negócio seu, você conta para alguém ou para várias pessoas, né? Aí a turma começa a achar você meio doido mesmo. Por quê? Porque todo mundo segue na mesma linha. Todo mundo cresceu na mesma linha que é estudar, terminar a escola, né? Se formar, tal, às vezes faculdade e depois CLT e tal, e para eles esse é o caminho certo, mas na verdade não tem caminho certo. Cada um tem seu caminho. Tem um caminho do CLT, tem um caminho do empreendedor também. Aí começa essa falação, mas não é arriscado? Por que que você não pega um negócio mais garantido? No final do mês você tá recebendo, no atacadão ali tá pegando. Então, primeiro você é doido por outras pessoas, na visão das outras pessoas, porque você tá começando num lugar que não é a realidade, não é a mesma linha, né, mesmo roteiro, vamos dizer assim, que todo mundo segue. Então, se você for começar um negócio, eu já recomendo você não contar pra ninguém, no mínimo, ou no máximo, né, no máximo contar pra alguém que pensa igual a você, que pensa em prosperar mesmo, trabalhando pra si mesmo, né, empreender e tal. Alguém que te entenda, aí você pode confiar nessa pessoa. Caso contrário, você vai só escutar falação, só escutar coisa que vai te deixar em dúvida, e isso atrapalha muito, porque empreender é difícil, principalmente no começo, porque você fica com muitas dúvidas, muitos riscos que você leva ali, né, que você leva, que você assume, vamos dizer assim. E se você tiver uma ideia inovadora ou algo que você nunca viu, cara, acredite nela, porque só uma pessoa precisa acreditar para aquilo dar certo. Vamos dar um exemplo aqui do chuveiro elétrico. Imagina quantas pessoas não achou uma ideia burra. E até hoje tem gringo que é cabreiro por causa disso. Resultado, no Brasil o que mais tem é chuveiro elétrico, né? Todo dia aparece alguém lá na loja, me dá um resistente de chuveiro. Meu primeiro empreendimento já começou lá em cima, em questão de dinheiro. Eu queria ser editor de vídeo, então eu comecei a correr atrás de cliente no Instagram, comecei a mandar mensagem. Enquanto isso, eu trabalhava como jovem aprendiz. Eu achei um cliente, mas ele precisava de uma edição que o celular que eu tinha na época não dava conta. Então eu tive que ir atrás de um computador. Eu recebia R$ 700 de jovem aprendiz e o cliente estava oferecendo 1.000 por mês, que eu ia editar, né? Que eu possivelmente iria editar para ele. Aí eu fui atrás do computador, eu precisava passar num teste ainda para aí sim ver se ele me contratava. Então eu meti a cara, eu fui, comprei o computador do mesmo jeito, mesmo se desse certo ou não. Eu fui lá, peguei o notebook, tá aqui, eu tô usando para ler o roteiro, eu uso até hoje. Isso tudo sem saber como que eu ia pagar aquilo, né? Comprar um notebook que dê conta para editar vídeo e vídeo tipo de Instagram mesmo, bem editado, sabe? Então é um valor alto. E outra, né? Eu tava pensando em sair do trabalho. Então eu não sabia se eu ia conseguir pagar, porque, pô, o primeiro cliente aqui eu vou ter que me dedicar para procurar mais cliente para viver só disso. Eu queria trabalhar como editor de vídeo mesmo, não era só renda extra, entendeu? Mas graças a Deus passei no teste, aí eu percebi mesmo na prática que ia ser corrido o jovem aprendiz com o trabalho de edição de vídeos. Então eu tive que pedir demissão por escolha minha, porque eu queria, né, dedicar, como eu falei para vocês, procurar mais clientes. E eu fui, meti a cara mesmo e pedi demissão para começar só a trabalhar com edição de vídeo, sem saber se eu conseguia pagar o computador. Até porque eu não assinei contrato nenhum, eu peguei como se fosse um freelancer mesmo, não tinha CNPJ, não tinha MEI, para ele me contratar e pelo menos garantir um ano ali de contrato que eu ia editar para ele. Então, ou seja, eu fui, orei mesmo,
e fui com fé em Deus. Tem que ter fé para empreender. A base de empreender é a fé. Para mim, você que não acredita, eu não sei, na sua religião, mas eu tenho muita fé em Deus e foi nisso que eu segui. Eu pedi demissão sem saber se ia conseguir pagar, e é essa mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje. Se você quer empreender, você tem que estar preparado para situações assim. Tem que estar preparado para fazer uma dívida sem saber que vai conseguir ou não pagar no próximo mês, no cartão de crédito, por exemplo, entendeu? Tem que estar preparado para essas coisas. Esses dias mesmo eu estava, só para colocar um contexto, eu vendo doce na rua também, no semáforo, e eu estava vendendo, aí eu terminei, vendi tudo, mas daí tinha uma conta para pagar, entendeu? Então eu vendi praticamente para pagar aquela conta, aquela fatura que tinha ali. Aí tá, aí eu encontrei com a minha namorada, eu fui almoçar com ela, fui no mercado almoçar com ela, comprei os ingredientes e tal. Tô almoçando, R$ 65. Eu falei: "Ué, mas 65 conto o almoço? Eu não passei isso, pô". Quando eu vejo, CapCut renovou, porque eu é 65 por mês. Aí eu falei: "Caraca, mancho". Ah, grande coisa, R$ 65, né. Se tá fácil pra você, manda o pix pra mim aqui que eu tô aceitando. E é isso, se você quer começar o seu negócio, tem que estar preparado pra essas coisas. É papo de acordar e ter uma dívida que vence amanhã e você tem só 10% do dinheiro, ou até acordar com dívida vencida mesmo, que aconteceu já comigo umas 2, 3 vezes. Mas fique em paz, tenha fé em Deus, faça o seu melhor cada dia, viva cada dia de uma vez, fazendo o seu melhor, que no final dá tudo certo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo fé. Eu quero ver quem que assistiu até o final. Trouxe um vídeo diferente para vocês hoje, espero ter ajudado você de alguma forma. E agora deixa o like aqui que vai ajudar bastante o canal, se inscreve também, ativa a notificação para que sempre eu postar algum vídeo você já fique sabendo. Também me segue no meu Instagram, lá vai ter uns conteúdos que não vão aparecer por aqui, story e alguns reels, algumas coisas assim, então já segue lá para você acompanhar por lá também. É isso, meu povo, valeu, muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo.